Título: Guarani, a chegada da herdeira do mal. Sinopse: Cauane estava com um aperto no peito. Quer dizer, naquela manhã, em sua casa, seus únicos objetivos eram conversar com sua família, parabenizar Duda e estudar. Entretanto, 3 batidas na porta mudaram tudo. Talvez se tivesse saído mais cedo ou viajassem, mas o velho apareceu e tudo mudou na sua vida e de seu irmão, Cauê. Foram perseguidos por monstros, ameaçados e quase mortos, sem ao menos saberem nada sobre seu passado. Tudo para chegar em seu destino, em seu antigo lar, Guarani, uma aldeia indígena magicamente escondida. Mais rápido que nunca, os dois se viram destinados a combater a herdeira do mal, que faria de tudo para destruir Guarani. Então, Cauane, junto aos seus amigos, sai em uma jornada a fim de interromper os planos da inimiga, que pretende ressuscitar o espírito maligno chamado Tal, pondo em risco a vida do seu povo e de toda a população. Muito bem. Uma sinopse bem bacana aí. Eu acho que vai direto ao ponto, bem rápida. Qual a história do livro de fato? A história começa com a deusa indígena da lua dando uma missão ao homem já de idade. Pouco tempo depois, a história já corta para a nossa protagonista, Cal e Cauê. São 2 irmãos, 2 adolescentes de descendência indígena que vivem com os pais adotivos deles. Cal é uma menina, Cauê é um menino. Pais adotivos entre aspas, né? Porque são meio que pais adotivos, não são exatamente. Eles nem deixam a Cal e o Cauê chamarem eles de pais, por exemplo. Mas relaxa, eles não são do mal, né? Um pouco esquisito, mas tudo bem. Eles são gente boa, na verdade. Eles nem aparecem muito na história, mas as poucas linhas de diálogo que eles já têm já é o suficiente para fazer você gostar deles, na verdade. São bem legais os pais adotivos de Cal e Cauê. Enfim, a casa dos protagonistas é atacada e eles são resgatados por Jacinto, o senhorzinho do começo do livro, junto com Tiago, um rapaz que acaba entrando para o time dos protagonistas mais tarde também. Jacinto, velho que a deusa da lua deu a missão para ele no começo do livro, e aquele que é mencionado aqui batendo na porta da heroína e do herói no começo, na sinopse. E depois disso, eles são levados para uma aldeia indígena magicamente escondida, onde eles aprendem todos os detalhes da história, são treinados, ganham seus equipamentos mágicos e tudo mais. Então a história continua rumo para salvar o dia. Muito bem, quais são os pontos positivos do livro Guarani? Em primeiro lugar, a arte é muito boa. Eu vou botar uma imagem para vocês verem como é a capa. A diagramação do livro é muito bacana também. Todo capítulo começa com uma máscarazinha e é simplesmente um livro bonito. Um livro bonitinho. Em segundo lugar, eu também gosto do nome. Por mais que tenha gente que não curta títulos com 2 pontos no título, eu não acho isso necessariamente ruim, especialmente nesse caso. Tipo, a primeira parte do título não indica a temática indígena, com o nome Guarani já, né? E a segunda aponta um perigo iminente de algum ser sobrenatural. Então, só com isso você já consegue ter uma boa ideia do que o livro realmente se trata. Em geral, é um bom título. Tipo, só lendo o título do livro você já entende a sinopse, né? É uma aventura para essa herdeira do mal. E tem temática indígena, Guarani, a chegada da herdeira do mal. É um excelente título, na minha opinião. Terceiro, a temática do livro. Eu já falei isso antes e vou falar de novo, mas eu gosto muito de quando elementos da cultura e história brasileira são usados em livros nacionais. Eu acho que isso é realmente forte de livros brasileiros. E quando eles brilham mais, não é quando se passam na Europa ou Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do tipo, mas quando se passam aqui ou no mundo que espelha a nossa realidade, né? A gente já viu de novo aqueles livros que se passam numa Europa genérica e, sabe, um feudalismo que você já viu 1 milhão de vezes e não acrescenta nada, e ainda perde todas as nuances que um autor europeu, por exemplo, conseguiria colocar num livro com essa temática, né? E a gente tem que usar os nossos fortes, no caso, a nossa cultura, que é o que a gente sabe melhor fazendo.
E Guarani é exatamente sobre isso. Você tem árvores nativas que são maravilhosas e bonitas, comidas e bebidas indígenas, pintura corporal, eventos famosos da nossa história, estátuas de brasileiros famosos e isso nos leva ao nosso próximo ponto positivo. Os protagonistas em sua aventura vão para vários lugares do Brasil, e lugares muito interessantes. O livro não se passa só em castelos ou bosques, o que infelizmente é meio que uma exceção, né? Em livros de fantasia especialmente. Minha gata aqui. O quinto ponto positivo é que eu tenho que apontar que, por mais que já deva ser óbvio, é a diversidade cultural e ética que o livro apresenta. E não só isso. É fácil dizer que seus personagens são X ou Y, dessa raça ou daquela cultura. Ou ainda cometer aquele erro de histórias do He-Man, né? Que quando o personagem fala diretamente pelo autor e fica sem nenhuma sutileza, dando uma aula cheia de superioridade diretamente pro leitor, né? É bastante cômodo. Mesmo que a mensagem esteja certa, é como passar por uma aula, é meio chato, né? Mas não é o que Guarani faz, ele faz a diversidade e os seus pontos de forma muito interessante, sem nunca perder o pacing, sem nunca perder a fantasia, a ação do livro, sem nunca perder o ritmo do livro. Foi diversidade feita do jeito certo aqui. Outro ponto legalzinho, ainda que pequeno, é que eu queria apontar como algo bom é que tem algumas referências geeks e nerds aqui no livro, como referência a anime e jogo, que eu sempre gosto muito de ler sobre elas, né? E por fim, a temática indígena conflita com o senso comum europeizado de forma muito legal nesse livro. Reforçando aquilo que eu disse, que eu acho que o ponto forte de livros nacionais é a cultura nacional, obviamente. Muito diferente do que a gente já está acostumado a consumir, né? Não vou dar muitos exemplos aqui para não dar spoiler, mas um bem legalzinho, por exemplo, é a necromância. Não é algo necessariamente ruim nesse livro, o que é super interessante, né? Porque num livro de fantasia do exterior você já associa imediatamente necromância com algo maligno, na maioria das vezes, né? Ok, quais os pontos negativos do livro? Um deles, infelizmente, é a própria Guarani, a própria aldeia sobre a qual é central a história. Então, depois que os protagonistas vão para essa aldeia, o lugar meio que vira a casa deles. Tipo, o lugar onde eles verdadeiramente pertencem e tal. Eles imediatamente se sentem conectados àquele lugar. Mas não passa essa sensação de verdade. Essa sensação de lar, de vida, de pertencer àquilo, sabe? Em primeiro lugar, a vida que eles tinham antes não é ruim. E a família que eles tinham antes, genuinamente amava eles. Sabe? Abandonar a família deles meio que deixa um gosto ruim na boca. Ainda mais quando eles começam a falar, não, é aqui que eu verdadeiramente pertenço. Meio que faz parecer que a Cal e o Cauê estão meio que desprezando os pais adotivos deles, que é super gente boa, sabe? E segundo, nós não conhecemos ninguém na aldeia além da cacica, que é a chefona do lugar, a mulher principal que passa as missões para os protagonistas e a turminha deles. E é claro, o grupo principal dos protagonistas também. Nós não vemos como é a vida cotidiana dos habitantes da aldeia. Ao leitor não é dado nada que faça se apegar àquela aldeia, sabe? As personagens principais só chegam lá e ficam, uau, meu lugar de verdade, como eu pertenço aqui, eu me sinto conectado aqui, sem realmente não te dar nenhuma razão para se sentir daquela forma, você também. Mas como elas saíram de um lar amoroso para um lugar que elas só lutam e treinam e tem que arriscar a vida, isso fica soando até um pouco babaca por parte dos protagonistas, né? Mas enfim. O funcionamento da aldeia pode ser mais explorado numa possível sequência e no fim o que podia resultar é que uma motivação fraca para os personagens principais. Tipo, podia dar aquela impressão de que
por que eles vão arriscar a vida pra essa coisa? Não vale a pena. Mas no final, olha... Mas tem muito mais em jogo do que apenas a aldeia Guarani. Então é algo... apenas um pequeno problema para a história. O segundo ponto negativo, e esse que é realmente muito pior... Júlia. Muito bem, quem é Júlia? Júlia é uma das personagens principais da história. Uma que acompanha o grupinho principal da protagonista e do irmão dela ali. Sabe, um dos que vão salvar o dia. E ela é incrivelmente irritante. Se alguém faz uma pergunta pra ela, ela não pode simplesmente responder a pessoa. Ela tem que empinar o nariz e ridicularizar quem fez a pergunta antes de responder. Se alguém mostra preocupação com ela, ela vira os olhos e faz... Se alguém faz um simples comentário, ela não pode apenas concordar. Ela tem que primeiro dizer como essa pessoa é besta, para depois concordar com ela. Ou seja, tem que discordar só porque ela é ruim, antes de falar, mas você tá certa também. Ninguém chama atenção para a atitude snob dela. O irmão dela faz, mas só no comecinho do livro. Quando ela desrespeita até os deuses da história. E o pior é o primeiro encontro dela com Cal e Cauê, os protagonistas do livro. Olha só. Cal e Cauê são órfãos, nunca tiveram contato com a cultura indígena. Acabaram de chegar em Guarani e perderam tudo da vida deles, sabe? Eles não podem voltar para a família que eles tinham antes, eles não podem voltar para a sociedade que eles tinham antes. E sua vida na cidade, sua família adotiva, tudo foi perdido. E quando eles falam algo errado ou pedem alguma informação sobre o lugar que eles nunca viram, essa babaca não mostra nenhuma consideração e esnoba eles. Ela fica, eu não acredito que vocês não sabem essa coisa que vocês nunca viram antes. Eu não acredito que vocês estão me perguntando isso que vocês nunca ouviram falar, sabe? Sinceramente, Júlia é a pior coisa desse livro. Incomoda a história inteira e eu espero que se tiver uma continuação, ela deixe de ser uma bostona assim e aprenda a agir como gente. Desculpa o desabafo aí. Muito bem, spoilers. Depois que Cal e Cauê chegam à aldeia, eles vão para a chefona do lugar, Cacica, que explica para eles que eles são meio deuses ou heróis reencarnados, que foram mandados para longe da aldeia quando bebês, porque forças malignas queriam matar eles e que eles tinham também uma irmã, só que ela morreu. Morreu, né? A gente conhece Júlia nesse meio tempo também, infelizmente. Então a aldeia faz uma festa e eles vão para um mundo espiritual, lutam contra algumas semideusas, o que achei meio que um desafio grande demais. Mas pelo menos eles perdem, né? Pelo menos não são super poderosos e já saem derrotando deuses desde o começo da história. E então eles começam outra luta, dessa vez com um javali. Tá vendo o que eu quis dizer? Essa experiência deles na aldeia, isso. Essa é a experiência deles na aldeia. Essa é o que a vida que a gente vê, tudo que a gente vê eles fazendo na aldeia é isso. Essas são as duas interações que a gente vê. Não tem interação com o local da aldeia. O que está construído ali, sabe? A gente já não tem interação com as pessoas da aldeia. Não passa realmente aquela sensação de um lugar vivo, sabe? As únicas interações que a gente tem nesse local, eles vão para lá e imediatamente já partem para um mundo superior, espiritual, e lutam, e depois lutam de novo e depois acaba a parte da aldeia. E eles já estão dispostos a arriscar a vida deles por esse lugar, sabe? Eu acho que eles podia ter sido um pouquinho melhor trabalhado. Eu espero que seja melhor trabalhado no futuro, né? Enfim, depois eles voltam para o mundo físico, são informados que as forças malignas que mataram a família real deles estão tentando ressuscitar o deus maligno. Não é bem um deus maligno, é o espírito maligno, Tal, ali com essa história. Inclusive a mitologia de Tal e Querena é super interessante, eu recomendo todo mundo a ler sobre. E que esses caras precisam de uns itens mágicos para isso. A alma do Tal está selada em 4 itens mágicos que estão espalhados pelo país, mas eles já pegaram 2, só falta mais 2. Nesse ponto, o grupo principal já está formado. Cal, Cauê, Júlia e o irmão dela, Thiago, que foi aquele cara que foi buscar Cal e Cauê junto com o velhinho Jacinto, lembra?
E também tem Porã, que é um carinha evidentemente insano, porque ele gosta da Júlia. Então eles começam a treinar para impedir os vilões. Porque só Cal e Cauê podem fazê-lo. Por isso que eles não vão mandar ninguém mais da vida, nenhum guerreiro especial da vida. Porque eles têm essas almas já de heróis reencarnados que já derrotaram o tal numa encarnação anterior. Muito massa. O treinamento é pulado e os heróis são enviados para uma igreja, onde está um dos artefatos especiais. Eles chegam lá, as coisas não vão como planejado, perdem o artefato e encontram a tal herdeira do mal, que é provavelmente a irmã gêmea supostamente morta da Cal, né? Com certeza. Enfim, isso não é revelado na história, eu tô só chutando aqui com uma possível continuação, né? Então eles acabam lutando um pouco num parque de diversões, depois no Museu Nacional, e acabam causando o incêndio de 2018. Eu achei isso talvez um pouco mórbido, talvez um pouco errado, mas eu achei muito interessante esse detalhe também. Atrelando os fatos do livro com os fatos da história real do nosso mundo, eu achei uma pegada muito da hora. Mas de qualquer forma, os heróis perdem o artefato de lá também. Eles vão atrás da herdeira do mal, mas no caminho se encontram com Jacinto, o velhinho que levou o Cal e Cauê para Guarani. E descobrem que o filho dele, que todos pensavam que estava morto, está na verdade vivo. Os heróis se encontram com a herdeira do mal de volta. Ela revive o espírito maligno dentro das relíquias que ela tinha pego de volta e mata Jacinto. Mas Cal consegue salvar o filho dele que tinha sido mantido em coma por 15 anos, ou 16 anos, não lembro direito. Os protagonistas lutam contra o espírito do mal em Copacabana, derrotam ele, mas no processo o Cal aprende que, na verdade, ele não era realmente mal, né? Tem alguma tramóia aí, deve ter acontecido alguma tramóia contra ele, porque a gente vê o flashback na mente dele, e a mulher que diziam que ele tinha estuprado, na verdade realmente amava ele. Eu espero que seja mais abordado no futuro, porque eu achei um detalhe muito interessante. Outro exemplo de subversão da mitologia indígena que essa história permite, né? Que a mitologia permite, quer dizer. O vilão final não era só outro senhor da escuridão que a gente está acostumado a ver direto, né? A mitologia indígena que dá essa faceta não totalmente bipolarizada, né? De encarnação do mal como inimigo. Na verdade, ele também tem seus pontos, eu achei muito interessante. E, enfim, eles selam ele de volta e volta para Guarani. Há uma celebração e acaba com um gancho para uma possível continuação, porque a herdeira do mal ainda está solta e ela parece ter algum tipo de plano inesperado aí. Ela queria pegar o sangue do tal para reviver os 7 filhos dele, mas eu não entendi, não se sabe exatamente por que ela não deu bola pro Cal, assim, né? Ela deve ter algum plano próprio aí. Enfim, fim dos spoilers. Então, vale a pena comprar Guarani? Sim. Eu acho que vale a pena sim. Na verdade, dos livros que eu resenhei nesse canal até agora, dos livros brasileiros que eu li esse ano, esse foi o meu favorito. Eu planejo até comprar a versão física dele no futuro aí. Um pouco carinho, mas eu acho que vale a pena sim pra ter na estante. Eu li a versão digital que estava de graça na Amazon, não sei se ainda tá. Eu dei essa sorte, não. E se o preço da versão física for muito caro pra você, o e-book é só tipo R$9. Eu acho que vale a pena sim comprar Guarani. Esse vídeo foi melhor que os outros, né? Primeira vez que eu tô com um roteiro de verdade aqui. Mas eu sei que eu ainda tenho muito que crescer, mas dá um tempinho que eu vou pegar o jeito. Valeu, obrigado por ver o vídeo aí. Links de compra na descrição.